Você já pensou como os clientes compram consultoria? Então, se você tem dúvida em relação a isso, fica comigo porque é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou a Ana da Excel e eu estou aqui para ajudar você a construir uma carreira lucrativa com consultoria. Hoje eu vou falar de um assunto que interessa a todos nós, que é como vender, né? Que é todo consultor, né? Todo mundo que trabalha com serviço sabe que esse é um dos pontos principais, um dos pontos que mais afligem quem trabalha com prestação de serviço. Por isso que eu escolhi esse tema hoje, porque se você souber como que o cliente compra consultoria, isso vai te ajudar a nortear a sua estratégia, suas atividades, tudo que você faz, para você conseguir vender mais, que é uma coisa que todos nós precisamos, não é? E, consequentemente, você vai poder ajudar muito mais gente com seu expertise. Agora, primeiro, eu queria abordar uma questão que eu acho que é muito importante a gente ter em mente para a gente nivelar. É porque, vamos nos responder. Eu vou tentar responder essa pergunta para você, por que é tão difícil vender serviço? Você já pensou nisso? Quando a gente está trabalhando com prestação de serviço, é muito diferente vender serviço do que vender um produto, né? Os serviços, principalmente o que a gente chama de serviços de confiança, eles não são tão simples de vender como ir numa loja quando você quer escolher, por exemplo, até produtos, tem produtos de menor valor e maior valor. E isso influi, claro, na decisão de compra, no tempo da decisão de compra do cliente. Você quer comprar um produto de menor valor, você toma uma decisão mais rápida. Se você quer comprar um produto de maior valor, você tende a pensar e considerar mais, comparar mais, pesquisar mais. Isso é verdade. Mas quando a gente está falando de serviço, tem outras questões, que é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje, que influem na decisão do cliente e que podem tornar a jornada dele até a compra um pouco diferente da jornada que um cliente para comprar produtos, de uma maneira geral, os produtos que a gente compra em loja, né, produtos físicos, né, é um pouco diferente, não é a mesma coisa. Né? Quando a gente fala de serviço de confiança, como por exemplo contratar um advogado, quando você vai a um médico, ou até mesmo quando você vai contratar uma pessoa para cuidar do seu filho, né, você já parou para pensar que é diferente? Vou dar um exemplo para poder ilustrar. Você já parou para pensar quando você, por exemplo, tem um computador e você não é da área de TI, claro, né? Estou partindo desse pressuposto, né? Que você é da área de gestão como eu. Aí o seu computador, pum, quebrou e você não sabe o que aconteceu. Primeira coisa que você sente é aquele desconforto. Você pensa, agora eu vou ter que descobrir alguém de confiança para consertar o meu computador. Por quê? Porque você tem medo, você não entende. Se você levar esse computador para um técnico, ele pode dizer para você que tem que trocar a placa-mãe, que é uma fortuna, e você vai ficar na mesma. Né? Por mais que ele tente explicar, você sempre tem aquela sensação de que você não tem certeza se ele está te falando a verdade. Né? Então você tenta buscar o quê? Pessoas que têm indicação ou uma assistência técnica autorizada. Você tenta buscar uma referência para ir lá levar o seu computador e deixa o seu computador com ele, com aquela sensação, será que eu estou deixando meu computador, né, com a pessoa certa? E depois ele vem e te passa um laudo e você não sabe se ele fala chinês com você, muitas das vezes. Você não entende direito o que ele está fazendo, se o que ele está falando é verdade. Entende o que eu estou querendo dizer? Então tá, vamos voltar para a nossa pergunta. Por que é tão difícil vender? Talvez seja melhor você se perguntar, enquanto cliente, quando você tem que contratar um serviço, o que é tão difícil para você? Por que é tão complicado para você comprar um serviço? O que te incomoda? E isso talvez vai te ajudar a entender o que o seu cliente passa quando ele tem que contratar você. O ponto aqui é que nós chamamos de serviços de confiança, porque quando a gente vai contratar serviço, na maioria das vezes tem uma coisa que a gente chama de assimetria. O que seria isso? Assimetria é que tem uma diferença. Alguém tem muito conhecimento a respeito de uma coisa e outra pessoa tem menos. A informação dos dois não é igual. A pessoa técnica, ou a pessoa que conhece a área técnica, sabe muito daquilo ali, como o cara do computador, não é? Ele sabe muito de informática e da área de hardware, vamos dizer, ou de software. Enquanto que você está boiando, você não sabe nada. Então a gente chama isso de assimetria informacional. O cliente, ele fica desconfortável, numa zona de desconforto, porque ele não sabe.
Ele não sabe, ele não tem confiança se esse profissional é a pessoa certa. Ele vai contratar, mas ele vai ter que confiar. Vou dar um outro exemplo para ajudar. Pensa um advogado. Você tem um problema, você busca o advogado. Você não sabe se o advogado vai te dar a melhor solução, porque às vezes no âmbito jurídico você pode ter mais de uma opção. Então, o cliente, ele busca referências, ele quer confiança no profissional antes de contratar o advogado. Por quê? Porque para ele não entende disso. Ele não sabe se ele está indo na pessoa certa. Não é só uma questão de preço, entende? Então agora, talvez a gente está começando a chegar em um ponto nevrálgico quando você pensa em vender serviço e que torna vender serviço um pouquinho mais difícil do que vender produto físico. Vamos pensar então, quando você vai comprar um produto físico, você fala, mas eu também preciso ter confiança que o produto é bom. Mas é mais fácil observar e verificar a qualidade de um produto físico porque as coisas são mais objetivas. Quando você vai comprar uma geladeira, você pode saber, por exemplo, quanto que ela dá de defeito. Você pode procurar saber se a assistência técnica é boa. Você vai avaliar, né? Tem várias coisas assim mais objetivas, como qualificações técnicas, que você pode saber se aquele produto se adequa à sua necessidade. Agora, quando você está falando de serviços, é muito mais complexo e muito mais subjetivo. Então, o cliente fica muito mais desconfortável na hora de contratar e, por isso, às vezes, ele demora mais para tomar uma decisão. Então, para a gente chegar numa base comum, né, para entender por que é tão difícil vender, a gente pensa, então, que serviços são vendidos na base de confiança. Quando a gente vende serviços, eu nem falei em preço ainda, eu estou falando que as pessoas tendem a ficar desconfiadas quando elas vão contratar. E isso, se você levar para sua mente e pensar nos serviços que você contratou, de maneira geral, não estou falando nem de serviços de consultoria, você provavelmente vai lembrar de situações que você se sentiu desconfortável quando foi contratar serviço e como que esse fator confiança pesou para você na decisão de quem você ia contratar. Então, eu vou deixar aqui 3 maneiras que ajudam muito, né, no processo de construção, né, do desenvolvimento da venda de serviços, que você pode desde já anotar aí e começar a pensar. Serviços são vendidos na base de relacionamentos. Por quê? Porque confiança se constrói na base de relacionamentos. Serviços são vendidos na base de reputação. Também não preciso nem dizer, né, que reputação está diretamente ligado com confiança. E as referências que as pessoas têm, referências positivas de pessoas que indicam ou que falam bem do serviço, ajudam muito na venda de serviços. São essas 3 coisas aí. Nós temos relacionamentos, reputação e referências. Esses 3 R's aí ajudam bastante na venda de serviços. Então, a gente tem que entender que porque não é tão fácil, não é tão simples você vender serviços como é vender talvez determinadas coisas. Porque não é só um bom pitch de venda, você sentar e ter uma lábia boa. Não é só ser bom de negociação. Porque se a pessoa não confiar em você, você não tiver uma boa reputação, você pode negociar muito bem, que isso talvez vai gerar mais desconfiança no cliente do que o contrário. Não é só você ter uma personalidade excelente, não é só você ser bom tecnicamente. Tem um conjunto, isso tudo é importante sim, mas você também tem que desenvolver esse outro lado que eu falei. Então, agora que nós já falamos disso, eu quero falar, então vou propor para você aqui, para você pensar como então será que os clientes compram consultoria? O funil de vendas, né, que é muito abordado, principalmente no marketing digital, ele é o quê? Você pega um público geral, que aí ele começa a considerar que precisa de alguma coisa, e aí ele vai se qualificando, né, numa jornada até chegar uma hora que ele decide pela compra. Né? Essa jornada de compra, ela não é igual para todo mundo, mas ela tem alguns passos. Só que no serviço, né, existe um processo que não é igual um processo de compra de produtos. Então, o que eu vou propor aqui para você não é que existe um único funil, uma única jornada, mas seria uma coisa para você ponderar e começar a analisar para pensar nas suas estratégias de marketing pessoal, estratégias até mesmo enquanto que o seu escritório de consultoria, as suas ações,
para você se encaixar dentro dessa jornada e fazer parte da vida dos seus futuros prospectos. Isso vai ajudar você a vender. Um ponto muito importante que a gente não pode esquecer é que quando a gente vai abordar, principalmente na área de serviços, na maioria das vezes você não aborda o cliente nos primeiros contatos vendendo. Isso às vezes até espanta o cliente, né? O prospecto, a pessoa que você fez o primeiro contato, você aborda ele já com um marketing muito agressivo, muitas vezes você até espanta ele, porque se ele não te conhece e se confiança é uma base para contratar serviço, você entende? Porque às vezes o cliente até, ele tende a ter uma desconfiança maior de você, se você já chega para ele querendo comprar, querendo vender. Agora, pensando nisso que eu falei da confiança, você entende porque às vezes se você chegar com uma estratégia agressiva de vendas para um prospecto que não te conhece, talvez isso gere até um efeito contrário? Então, pensa nisso, que talvez para vender serviço você não comece vendendo, você começa o processo diferente. A jornada de compra, então, seria o caminho, vamos dizer assim, geral, né? Uma proposta, uma ideia de, vamos dizer, a jornada que esse cliente, vamos dizer, esse potencial prospecto tem até se tornar um cliente. Aqui eu não quero falar de marketing, aqui eu quero falar da jornada, porque a ideia é você, vamos dizer, estar presente na jornada dele, para quando ele decidir que precisa de um serviço, você seja uma pessoa que ele vai considerar. Entende? É bem diferente. Eu vou falar de 7 passos, para que você pense assim nessa jornada e pense já, vai pensando como você pode se colocar nela, porque o segredo para nós, prestadores de serviço, é estar sempre trabalhando para que a gente faça parte, vamos dizer, da vida do potencial cliente. Eu tenho que estar sempre lado a lado na jornada dele, para eu ser a pessoa que ele vai considerar na hora de contratar. Eu estou já ali com ele na jornada, entende? A primeira etapa da jornada é a consciência. O fato é, se eu não existo no mundo do cliente, ele nem sabe, não tem por onde começar. Eu tenho que aparecer no mundo dele, entende? Ele tem que ter consciência de que eu existo. Mas como que isso pode acontecer? Isso pode acontecer com uma apresentação de um amigo, isso pode acontecer de você mapear onde está o potencial cliente e você ou aproveitar uma oportunidade para dar uma palestra, se tiver, ou de você participar de uma reunião de negócio, estar ali, sei lá, fazer parte de alguma coisa para que você tenha uma pequena oportunidade de se fazer conhecido. Às vezes, fazer alguma coisa gratuita que mostre que você conhece aquele segmento. Importante é você estar ali e as pessoas saberem que você existe. Isso pode acontecer de várias formas também, através de publicações, por isso que é importante você ter uma presença, às vezes, nas redes sociais, não para vender, mas para mostrar o seu trabalho, que você sabe do que você está falando, oferecer conteúdo para que a pessoa saiba, ele sabe do que está falando, e a pessoa já sabe que você existe. Então, essa fase inicial, ela não tem nada a ver com venda, ela é mais para, vamos dizer, você armar sua barraca ali, né, e para todo mundo saber quem você é. A segunda etapa seria o entendimento, é quando aquele prospecto sabe o que você faz. Porque primeiro ele sabe quem você é, você já não é um estranho, mas depois ele já começa a entender o que você faz. Né? É como se você já vai tendo uma oportunidade de mostrar um pouco mais do seu trabalho, da sua diferenciação, do que você tem, que é diferente do que todos os outros que fazem coisas parecidas também, vamos dizer, fazem. O que é, onde você se diferencia? Né? Qual é a sua peculiaridade? Aqui, mais uma vez, está a importância de você ter conteúdo, né? Conteúdo também ajuda muito, alinhado, né, com aquilo que você faz, com o seu nicho. Você tem que entender qual é o seu nicho, quem é o seu prospecto, né, como você pode ajudar as pessoas, né, porque você possa fazer conteúdo alinhado, específico, né, e você está sempre investindo na sua formação e na sua qualificação para que o cliente possa perceber o seu diferencial. Você tem que fazer o seu dever de casa, né? E de alguma forma, se você puder estar ali, presente, onde o prospecto está, para que você possa naturalmente ir mostrando, né, a sua diferenciação. Mas isso é natural. Você ainda não está querendo vender nada. Você só está querendo, vamos dizer assim, que a pessoa entenda quem você é em primeiro lugar e depois o que você faz. O tempo de uma etapa da jornada para outra não vai ser igual para todos os clientes.
né? Porque isso aí é uma coisa orgânica. Vai depender das suas oportunidades, vai depender de tudo isso. Mas você tem que estar ligado e atento a isso, né? Para que você possa, na medida que você for tendo oportunidade, aproveitando as deixas. A terceira etapa seria quando o prospecto começa a se interessar pelo que você faz. Então, vamos dizer que você já demonstrou um pouco das suas habilidades, dos seus conhecimentos. E agora, você começa a mostrar que você conhece mais a fundo o segmento dele. E aí ele começa a se interessar mais, ele começa a demandar de você. Essa fase é ótima, porque aí você vê que você já pode dar um pouco mais de conteúdo para ele e mostrar, vamos dizer assim, que você conhece, que você, vamos dizer, você é uma resposta para aquele segmento dele. Você conhece os concorrentes. É por isso que é importante para nós consultores entender um pouco onde a gente se posiciona no mercado, para a gente ser aquela resposta para o cliente, né? Ele vai começar a perceber, esse consultor, ele saca bem do meu problema, e ele já vai começar a ver você já como uma possível solução. Ele ainda não está pensando em contratar, mas ele já começa, às vezes tem consultores que se incomodam nessa fase e acham que o cliente está querendo só coisa de graça dele, mas não percebem que nessa fase é a hora que eles começam a mostrar, vamos dizer, para que eles vieram, né? Eles começam a mostrar o expertise, começam a mostrar a diferenciação. E o mais importante nessa fase é que se você tiver um canal de comunicação, é começar a ouvir o cliente. Você vai dar um pouco, mas você vai tentar captar o máximo que você puder. Se ele conversar com você, tenta entender quais são as dores dele, né? Porque se agora ele está, vamos dizer, te dando mais canal, abertura, ouça o cliente. Tente perceber quais são as dores dele, porque isso vai ser uma mina de ouro para você, né? Se você descobrir um nicho, aí agora você vai começar a perceber quais são as reais necessidades dele para poder trabalhar mais para as próximas etapas da jornada. Então você vai ouvir, você vai perceber quais são as questões que incomodam e tiram o sono dele. É como se aí você já está construindo o seu relacionamento com o cliente, com o futuro cliente, vamos dizer, com o potencial cliente, entende? Você pode dar também informações valiosas para ele. Claro que você não vai prestar serviço nessa fase, mas às vezes você mostrar que conhece alguma coisa valiosa, isso pode ser um diferencial, pode gerar aquele desejo nele de mais. Isso vai te levar para a quarta etapa, que é a etapa do respeito. Quando a gente está construindo um relacionamento de confiança, você pensa, agora o cliente já percebeu que você ouve ele, que você se interessa pelos problemas dele e que você sabe um pouco mais do segmento. Você é confiável. Então, nessa fase, vamos dizer que você já está começando a desenvolver um relacionamento. Ele também está começando a respeitar mais o seu trabalho. Talvez nessa fase, ele talvez espontaneamente já está pesquisando mais sobre os seus resultados, ele já está se informando. Porque você, quando você é cliente, quando você começa a se interessar por um prestador de serviço, você não faz isso? Você já não começa a pesquisar? Pergunta a outras pessoas, vai na internet, olha, por isso que é bom você já ter algumas coisas na internet, né? Assim, já ter um currículo, ou um LinkedIn, ou ter um site estruturado, ou ter uma presença bacana nas redes sociais, para nesse momento o cliente pesquisar e ter informações legais, né? Informações que batem com aquilo que você quer expressar, e reais, por favor, né? Não estou falando de nada fake aqui. Mas coisas reais, se tiver estudos de caso, coisas legais, depoimentos verdadeiros, que isso tudo vai ajudar a construir esse respeito aí. Porque se você fizer uma coisa falsa, vai ser um tiro no pé, tá? Não faz isso não. Agora é que você vai construir, vamos dizer, a base de respeito, de confiança, vai começando a se consolidar. É a quarta etapa que eu falei. Aqui ele começa a pensar, será que esse consultor é capacitado? Ele quer olhar, ele já começa a pensar no seu nível técnico. Essa ideia de que não tem necessidade de ter técnica, tem sim. Mas ele quer saber se você tem qualificação técnica para o que ele precisa. Não é que você tem que ter um PhD, né? Porque senão também às vezes é caro demais para o que ele precisa. Se ele não precisa de um PhD, então às vezes a gente também fantasia certas coisas. Às vezes tem consultores que acham, eu preciso investir muito em formação acadêmica. Você tem que ter formação para aquilo que você vai executar. Tem que ser bom, tecnicamente, qualificado para o que você vai executar. Você tem que ter experiência também, né? Tentar construir uma base sólida de experiência para o que você vai executar. Porque é isso que o cliente quer saber. Ele quer saber com quem ele está falando, se você tem experiência no nicho. Se não tem, esse é um dever de casa para você.
Agora, então, pensando na jornada, olha quantas coisas você já pode trabalhar na sua estratégia. Porque se o cliente vai olhar isso lá na frente, você já pode trabalhar isso agora. Que não se engane, que se você quiser vender serviço, principalmente mais no futuro, se hoje você está começando e se lá na frente você quer vender serviço de valor, um valor agregado, você vai precisar ter essas coisas para corroborar, para dar base, para você poder, vamos dizer assim, ser valorizado pelo cliente. Você vai ter que ter, vamos dizer, todo um arcabouço, uma base que vamos dizer, sustente essa confiança que ele quer depositar em você. Aí você entra na fase 5, que é a fase da confiança. Nesse momento, o cliente já pensa, essa pessoa olha pelos meus interesses, ele já começa a confiar em você. E aí, você me desculpa, mas eu não posso te enganar. Confiança não se constrói do dia para a noite. Confiança demanda uma jornada. Você não confia em ninguém em 2 dias. Né? Confiança é um relacionamento, confiança você não pode pisar na bola, confiança você, vamos dizer, tem uma oportunidade, uma chance de fazer um pequeno trabalho, você vacilou, não cumpriu um prazo, perdeu um pouco de confiança. Então você tem que aproveitar cada oportunidade, valorizar cada oportunidade. Sempre que você olhar um cliente, valorizar cada cliente, porque quando você vai conquistando a confiança daquele cliente, isso tem muito valor. Um cliente também, ele pode transferir um pouco daquela confiança para o outro. Se uma pessoa confia na outra, ela pode, uma indicação de uma pessoa séria vale muito, né? Claro que não é tudo, mas vale. Um cliente levemente desconfiado, se ele tem vamos dizer, um amigo que indica, isso já dá mais uma segurança para ele, não é? Não dá para você, quando você vai contratar alguém? Então, existem algumas formas de você também, vamos dizer, acelerar o ganho da confiança. É o amigo do amigo, que é você ter amigos, mas tudo isso tem que ser real, né? Que vão te indicar. Trabalhar direito, fazer seu trabalho direitinho, fazer um bom trabalho, cumprir prazo, entregar direito, fazer as coisas com qualidade, isso vai te ajudar a construir uma base de confiança, clientes satisfeitos. Então, e tempo, né? Paciência. Porque quando a gente às vezes também é muito ansioso e não tem paciência, fica aflito, esse cliente toda hora ele me procura, mas ele nunca vai me contratar. Às vezes aquele cliente tem uma jornada mais longa. Você às vezes fica muito ansioso e desperdiça às vezes um potencial cliente porque acha que vai construir um relacionamento de confiança do dia para a noite. Então às vezes você tem que ter mais visão. Mas ainda não acabou a jornada, porque às vezes o cliente já confia em você, né? Mas às vezes ele ainda não tem condições de te contratar. Por quê? Tem 2 fatores ainda que faltam na jornada para fechar o contrato. Um deles seria o timing. Às vezes o cliente quer contratar o serviço, mas ele não tem condições naquele momento de se dedicar àquele serviço. Então, às vezes ele posterga, mas não é porque ele não quer contratar você. É porque ele não tem, ou não tem pessoas para se dedicar, ou ele está com outras prerrogativas e prioridades. E você vai ter que ter paciência para não deixar a coisa morrer. Por quê? Porque o momento certo da compra, você sabe disso na sua própria vida. Às vezes você quer fazer alguns investimentos e você tem que esperar. E tem a última etapa, vamos dizer que seria a cereja do bolo, que é, vamos dizer, que é a prontidão, que é quando tem dinheiro, está no momento certo, já confia em você, você já é a pessoa. Então você vê como você tem que ter, vamos dizer, paciência e investir para vender um serviço. Então, não se engane, quando a gente está falando dessa jornada, que pode, claro que não é lei, que você pode até conseguir vender serviço um tempo menor, dependendo do valor agregado, dependendo do nível de complexidade do trabalho. Mas se você quiser, assim, fazer um trabalho de longo prazo, para você aumentar, vamos dizer, se você quiser vender serviços de um valor agregado maior, se você quiser ser percebido pelo mercado como consultor, assim, uma pessoa, vamos dizer, que pode cobrar taxas horárias melhores, você vai ter que respeitar um pouco essa questão da jornada, né, do cliente de consultoria, que não é uma jornada curta, né? Então você tem que se fazer conhecer, você tem que investir em um relacionamento, vamos dizer, usando as oportunidades, investir em deixar, vamos dizer, nas redes sociais ou onde você puder, vamos dizer, rastros, né, dos seus trabalhos, né, das suas qualificações, para que o cliente, quando estiver no momento, ele possa encontrar ali, né, deixar sempre um rastro de bons trabalhos atrás de você,
né, que vão ser assim como cartões de visita, que vão abrir portas para você, né? E sempre ser uma pessoa assim aberta a ouvir as pessoas, né, desse segmento, ouvir pessoas, dar um pouco de informação, né, para que a pessoa perceba assim, nossa, essa pessoa realmente é interessada, porque o consultor, ele sempre vai ter que ajudar o cliente. Então, de alguma forma, a pessoa espera de um consultor, vamos dizer, uma prontidão e um desejo de ajudar. Se você é um consultor, mas quando uma pessoa se achega a você, você não tem paciência, também pode ser que ele pense, não, essa pessoa não vai olhar pelos meus interesses. Então pensa nisso também, que isso pode ser útil para você. Então eu vou dar uma repetida aqui rapidinho dos passos dessa jornada só para você relembrar. Primeiro, o cliente vai ter consciência de quem você é, ele já ouviu falar de você. No segundo, ele tem entendimento tipo do que você faz. Depois ele começa a ter interesse nos seus resultados. Então ele começa a ter respeito e começa a acreditar que você é uma pessoa confiável. Então, ele começa a confiar em você. É como se ali você começa a construir um relacionamento mesmo com ele. Ele começa a achar que você está olhando pelos interesses dele. Então, chega a hora de ele ter o timing certo, né, para fechar o trabalho com você. E também o dinheiro, né? Aquele momento perfeito, que é quando, vamos dizer, dá match e aí você fechou o trabalho. Então, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, né? É muito importante para a gente saber disso. Dá um comentário aí para mim, se esse conteúdo te ajudou. Se tem alguma dúvida também, pergunta, né? Ali nos comentários para que a gente possa responder ou também fazer mais conteúdos, né? De repente podem tirar essa dúvida sua, né? Se você puder compartilhar esse conteúdo com alguém que pode ajudar, né? Isso também é bem legal. Eu desejo a você uma excelente semana e muito sucesso!